dia desses eu estava fazendo uma palestra para um grupo de voluntários e nós falamos que no voluntariado a gente tem que colocar o coração naquilo que faz. Na verdade, não é só no voluntariado, não. Quando a gente acredita em alguma coisa, seja no nosso ambiente familiar, seja numa religião que a gente se dedica, no trabalho voluntário, a gente vai e faz de coração. Inclusive, a gente fala de coração aberto, ou seja, para que todas as possibilidades saiam e para que a gente receba também. Quando a gente usa esse termo coração, às vezes a gente usa de uma maneira indiscriminada. A gente fala de uma maneira impensada e não liga a tantas simbologias que ele tem. Olha só que interessante. As antigas culturas, as religiões usam o símbolo do coração para conectar a mensagens que a gente deveria saber. Então a gente tem aí a certeza de que é o cérebro que comanda o nosso comportamento, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Mas por que a importância do coração quando a gente vai falar algumas coisas? Por exemplo, aqui para nós ocidentais, a gente usa o coração como sinônimo de paixão. Quando a gente fala em paixão, a gente liga a patologias, a doenças. Então a pessoa está apaixonada, ela está doente porque ela está apaixonada. E aí a gente fala que a paixão é ruim nesse sentido. E quem é que simboliza a paixão? É um coração. Para nós ocidentais, a gente usa muito a paixão como algo impensado, fruto da nossa irracionalidade. Só que os orientais têm outro sentido para ele. Os orientais pensam o coração como o sinônimo de uma consciência. E não só a consciência, mas uma consciência elevada. As religiões dizem, tanto o islamismo quanto o cristianismo, falam do altar de Deus. O coração simboliza o altar de Deus. Algo muito mais elevado que nos vai conectar com uma energia, podemos dizer assim, superior. Os antigos egípcios, eles tinham no livro dos mortos dos antigos egípcios, né? Eles têm uma história falando sobre a pesagem do coração. É quando o indivíduo morre e chega lá na sala das duas verdades, em que há uma balança. E nessa balança tem, de um lado de um prato, colocado o coração daquele indivíduo que chega. E do outro lado do prato, do outro lado da balança, em um outro prato, é colocada uma pena. A pena da deusa Maat, a deusa da justiça, a deusa da verdade, da harmonia. O coração humano, o coração daquele homem, tem que pesar menos do que a pena, para que ele seja absolvido. E aí, lá em cima, tem os 42 juízes. Os juízes representam diversas áreas que nós vivemos. Se o indivíduo assassinou, cometeu um homicídio, se o indivíduo foi adúltero, se falou mal de alguém, se usou inverdades, tudo isso pesa o coração. Isso não é só para aqueles que acreditam numa reencarnação ou numa vida após a morte. É para que a gente se oriente, é uma referência para que a gente tenha daquilo que pesa o nosso coração em vida, para que a gente evite, não com medo da pesagem no futuro, né? Porque os antigos egípcios tinham isso, ainda tinha um ser, um monstro híbrido que ficava ali perto da balança. Se o coração pesasse demais, aquele ser comia, devorava aquele coração, condenando aquela alma. Nós temos que aprender muito com essa simbologia, e a gente tem até mesmo do latim, né, o radical da palavra coração, cor. Esse latim ele é usado em esse radical é usado em diversas palavras, como acordar. O acordar é despertar, é abrir os olhos, é enxergar de maneira diferente, é ver aquilo que muitas vezes está perto da gente e não víamos. E o recordar, olha que fantástico isso, quando você pega uma foto e nessa foto você tem lembranças que são maravilhosas, você volta para aquele momento, você faz passar pelo coração lembranças agradáveis, recorda aquilo.
a gente infelizmente também recorda de coisas ruins, mas que possamos ter no nosso porta-retrato mensagens, retratos que nos levem a recordar coisas boas que foram vividas e que devem permanecer na nossa vida. A gente tem aí a palavra concórdia. Olha só, concórdia é coração com coração e discórdia é quando a gente distancia do coração. A gente tem misericórdia, que é justamente a compaixão, o colocar o coração à disposição do outro. E a gente fala muito, por exemplo, em fazer das tripas coração. Olha quando a gente fala isso, fazer das tripas coração. Talvez a gente nem pense o que a gente está falando direitinho. A gente expressa o que a gente quer fazer todo o nosso esforço. Mas por que das tripas coração? As tripas são algo secundário, extremamente importante. Mas em comparação ao coração é secundário. E aí quando a gente fala que a gente vai fazer das tripas coração, a gente vai fazer de tudo sobre-humano, um esforço sobre-humano para tornar aquilo possível. Então a gente usa o coração para mostrar que de um lado há as tripas, mas eu consigo alterar toda a hierarquia do corpo para fazer algo possível. E aí a gente fala justamente sobre o despertar, sobre o colocar o coração, sobre o estar de coração, sobre a plenitude. Quando a gente coloca o coração naquilo que a gente faz, nós estamos simbolizando a plenitude, a integralidade da gente fazer aquilo que a gente acredita. Seja no momento em que a gente está numa conversa com alguém que a gente ama, que a gente respeita, seja no momento em que a gente se dedica a ouvir alguém, seja no momento em que a gente vai fazer uma comida. Olha só, o fazer a comida é algo extremamente importante, porque você está colocando muito de você ali, muita energia, você está colocando o seu coração. E é daquela energia que as pessoas vão saborear. Então, que a gente possa aprender a ter uma vida plena, de coração leve, sabendo o quão é importante aprender no dia a dia tantos termos e aprender com a vida. É isso aí, gente. Nós temos mais algumas reflexões aí pela frente. Então, toda quinta-feira a gente se encontra.